hora, porque nós vamos continuar em Brasília e parece que o Lula perdeu a confiança em uma ala dos militares do governo após os atos de vandalismo em Brasília. Segundo reportagem do jornal Estadão, o presidente disse o seguinte, abro aspas, eu perdi a confiança, simplesmente. Na hora que eu recuperar a confiança, eu volto à normalidade, fecha aspas. Prestem atenção, guardem essas palavras. Eu volto à normalidade, tá? Eu estou grifando. Eu volto à normalidade. Essa situação motivou um fato inédito na presidência, já que pela primeira vez um presidente rejeitou ter militares fardados como ajudantes de ordens. Lula disse também que as Forças Armadas não são um poder moderador como pensam que são. Vamos ouvir o Lula. Essa é a imagem que eu tenho das Forças Armadas, sabe? Uma Forças Armadas que sabe que o seu papel está definido na Constituição. As Forças Armadas, elas não são poder moderador como eles pensam que são. As Forças Armadas têm um papel na Constituição que é a defesa do povo brasileiro e da nossa soberania contra possíveis inimigos externos. É isso que é o papel das Forças Armadas. E está definido na nossa Constituição. E é isso que eu quero que eles façam bem feito. Eu acho que, de fato, Lula tem pensado um pouco, né, que ele está sendo o poder moderador nesse momento, mas é um achismo, é uma conjectura minha. As Forças Armadas, eu não vejo. Alguém viu nas Forças Armadas aqui esse ensejo de ser força moderadora, poder moderador? Eles ficaram silentes durante todo esse processo, né? Quem quer ser moderador, né, toma uma atitude para moderar, mas eles não fizeram nada, não moderaram nem para o bem, nem para o mal, não fizeram nada. Então, quando você não faz nada, você não modera, né? Que tácito, quem cala, cala. Não é quem cala consente, o correto é quem cala, cala, ponto. No direito brasileiro é assim. Juliana, como é que você vê essa tensão entre Lula e os militares? Olha, eu acredito que ele tem buscado uma conexão com o grupo para que possa arrefecer um pouco toda a discórdia que vem já do governo anterior, né? Em relação aos ataques à democracia, que supostamente estariam ligadas ao poder dos militares, o que eu concordo com você que não se coaduna com a realidade, né? Porque muitos deles não se posicionaram nem de um lado nem de outro. Então, acredito que ele tenha buscado algum acordo. Agora, o ministro escolhido, ele foi claro em dizer que ele não entende que os protestos são feitos por agentes equivocados, vamos dizer assim, né? O ministro disse que não são golpistas, né? Ao contrário de outros veículos que assim veiculam essa nomenclatura, de que todo mundo que faz protesto é golpista. Acredito que ele esteja buscando uma neutralidade. Tomara, porque afinal de contas, Deb Soli, um soldado, ele tem fé pública. Sim. Então, quando eu digo assim, eu não confio, você está atacando a fé pública, que é incitar o soldado, por favor. E tem que trazer elementos para isso. A gente vê as Forças Armadas em todo esse processo, pelo contrário, o que eles tiveram foi atitude de prudência. Você vê que no final ainda do mandato do presidente Jair Bolsonaro, teve a passagem de comando já das Forças Armadas e aquelas que não ocorreram foi anunciado quem seriam os novos chefes do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, ou seja, buscando-se uma estabilidade na passagem de cargos, respeitando-se uma hierarquia. O que as pessoas precisam entender é que dentro das Forças Armadas existem hierarquias muito bem definidas, existem regras, existem costumes que são respeitados, mesmo aqueles que não são escritos. Então não é o que eu acho legal, assim, interessante, eu diria, né? O presidente começa falando, a visão que eu tenho das Forças Armadas, pelo menos ele não mentiu nisso, o Pavinato, é a visão que ele tem. Ele não disse que é o que são as Forças Armadas, nem o que deveriam ser. É a visão que ele tem, aí a visão, cada um de nós pode ter a visão que ele não quiser. tem a obrigação de escolher, né, esse ajudante das Forças Armadas, isso não é uma obrigação. Eu acho que realmente talvez o presidente Lula tenha sempre, acho que historicamente, um receio, um pé atrás com as Forças Armadas, e o Múcio
o ministro da Defesa tem um relacionamento, um trânsito bom nas Forças Armadas. Inclusive teve aí alguns tweets aí de um ex-deputado, acho que do Janones, falando que o moço ia cair, esse disse-me-disse, já querendo colocar a cabeça do ministro a prêmio. Mas enfim, acho que realmente o Lula já tem esse desentendimento com as Forças Armadas, não é de agora. Agora são 14 horas e 29 minutos e nós estamos falando da desconfiança do presidente Lula com as Forças Armadas. Pavinato, eu vou fazer uma pequena propaganda aqui, tá? Que eu vou ministrar um curso, lançar um curso sobre pensamento militar brasileiro. Por qual razão? Porque o meu mestrado e meu doutorado foram sobre pensamento militar brasileiro e eu coletei quase 10 mil documentos para entender a estrutura das relações civis e militares no Brasil e a maneira como se construiu o pensamento militar brasileiro. Por qual razão eu estou falando isso? Inclusive, o mestrado foi publicado como livro para inserir o Brasil no reino da história. O pensamento político militar do general Góes Monteiro foi o cara que comandou a Revolução de 30 militarmente e foi um dos artífices da ideia da construção de uma doutrina de desenvolvimento que acabou sendo configurada na doutrina de segurança nacional da Escola Superior de Guerra, apesar de dizerem que não. Mas foi uma das teses, foi um dos pontos que eu demonstrei. Por que eu estou dizendo isso? Porque a frase do Lula, ela tem ali uma coisa que é importante. Quando ela fala de poder moderador, quando ela traz a ideia do poder moderador, tem o conceito de poder moderador da perspectiva política e uma ideia que foi desenvolvida por um intérprete das relações civis e militares no Brasil chamado Alfred Stepan, que ele identificava 4 tipos de relações civis e militares: a aristocrática, a liberal, a comunista e a profissional. E ele dizia que havia uma outra nos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, que era a do poder moderador, uma relação moderadora, em que as instituições militares eram utilizadas por determinados grupos políticos para interferir, estabelecendo uma moderação nas relações de forças. Quando o Lula fala isso, primeiro, ele pode estar dizendo que os militares se configuram como um poder moderador, da ideia do conceito político poder moderador como 4 poderes do Estado. É uma coisa. A outra é se ele está se referindo a essa construção histórica que se deu desde a proclamação da República e foi se atrapalhando ao longo do século XX para construir uma ideia e uma identidade das Forças Armadas no Brasil, em especial do Exército. Mas, em especial, o que me parece que quando ele apresenta isso, ele apresenta em resposta àquilo que Sua Excelência, o presidente Bolsonaro, e não é ex-presidente, porque todo cara que ocupou o cargo mantém o título, tá? O presidente Bolsonaro, em que ele colocou militares para ocupar cargos públicos. Explica direitinho aqui, porque vai ter jornalista que vai falar assim, né? Que não é verdade. Não, eu já tenho um questionamento. A gente fala presidente José Sarney. A gente fala presidente Fernando Henrique Cardoso. A gente fala presidente Michel Temer. Sempre se refere exatamente. Porque é o título. A língua portuguesa é essa. Desculpe interromper. O título fica. Independente. Por exemplo, enquanto estava ocorrendo a campanha eleitoral, eu sempre me referia a Sua Excelência Luiz Inácio Lula da Silva como presidente Lula. Algumas pessoas vieram perguntar se eu era partidário deles. Não, não sou apenas utilizando o pronome adequadamente, a referência adequada, porque é assim que faz o protocolo, a etiqueta e a precedência. É dessa maneira que tem que ser tratado. Mas, continuando, o presidente Bolsonaro, ele utilizou mais técnicos das Forças Armadas. Muitas pessoas diziam que ele estava militarizando o Estado brasileiro. Não era isso que ele estava fazendo. O que ele estava buscando era indivíduos que pudessem ter um laço de lealdade com ele, independentemente da instituição militar. Porque, inclusive, a busca pelos militares foi uma das correntes que o elegeu. Foram 4, 5 correntes que elegeram o Bolsonaro. Uma delas é trazer os militares por causa da ideia de ética. Era apenas isso, não era colocar a instituição para tomar conta do Estado. Não era isso. Então, talvez ele esteja dizendo retirar esses indivíduos, porque pelo fato deles terem exercido quadros técnicos, eles acham que eles são o poder moderador do modelo de poder do Estado, algo que eles não são. Mas se ele quer resolver esse problema, tem que se refazer o artigo 142 da Constituição, porque está muito nebuloso. Eu queria perguntar para o professor também. Só uma colocação, contribuindo no que ele falou, que é trazendo essa questão dos militares serem aproveitados. Sabe que os militares são muito bem formados, as escolas que os militares frequentam são muito boas. Inclusive, o governador eleito de São Paulo, Tarcísio, passou em primeiro lugar no seu concurso, é uma pessoa preparadíssima. Ou seja, aproveitar quadros das Forças Armadas significa pegar pessoas de primeira linha para trabalhar em postos do governo, que é muito melhor, às vezes, do que apadrinhados políticos que sequer têm formação. Posso contar uma história pessoal? Quero fazer a pergunta para o professor. Professor, mas eu entendo aqui a sua
sua explicação toda, o seu trabalho com muito respeito e tudo mais. Mas eu não entendo essa discussão, porque um governo de esquerda, que é de centro-esquerda, que é um governo de frente ampla, ele já vem com o argumento de desmilitarização. Ele não tem interesse nisso, ele não tem interesse nas Forças Armadas. Só quando ele interessa. Ele não tem interesse em combate, não faz parte do diálogo, da retórica, não faz parte dos valores. Então, a gente transformar isso em algo maior do que especificamente não vai chegar a lugar nenhum. Eu não estou entendendo. Não faz parte, não faz parte da retórica do governo frente ampla, militarização, não faz parte. Nem a polícia, nem os militares, não que o governo não valorize e não que não dê, assim, não considere propriamente que são, mas não faz parte, é um governo que tem um outro discurso, é uma outra ideia de país. Foi o que eu falei, retirar os militares, independente daqueles quadros técnicos que o Bolsonaro... A polícia militar também, porque é assim... Porque está todo mundo desesperado. Onde estava a polícia militar ostensiva? Você quer ver uma coisa do quadro técnico? Então, mas não faz parte da retórica. Ou ele quer a militarização só para lhe defender? A questão é outra, da minha perspectiva. Tá. É que esses militares, eles são formados dentro de um quadro em que eles não se apresentam dentro da perspectiva do partido ou da ideologia que está no poder. É apenas isso. Por isso, vamos retirar. Porque se houver um avanço numa elaboração da interpretação da realidade, da perspectiva marxista de esquerda, os militares serão muito bem-vindos, porque aquilo que o Alexandre falou procede. Tecnicamente, por exemplo, eu fiz escola militar. Não, mas o que o senhor chama de perspectiva marxista? Eu não sei o que é que você está falando. Não, vamos lá, Cuba. Qual é o cargo do Fidel? Deixa eu só encerrar. Peraí. Então, eu tenho uma coisa que eu tenho que concluir. Por exemplo, a parte técnica que você falou. Eu fiz escola militar. Na minha primeira série do 2º grau, uma vez eu fui conversar com meu irmão, que estava no 2º ano de engenharia civil. Ele estava fazendo cálculo de geometria descritiva. Eu cheguei lá e fiz com ele. Eu tinha 14 para 15 anos, ele tinha 22. Ele perguntou onde que eu tinha aprendido aquilo. Eu disse, na escola, porque a gente tem geometria descritiva desde a primeira série do 2º grau. Tecnicamente, isso é muito bem apresentado nas escolas militares. Quando eu uso a perspectiva marxista, é para deixar muito claro, porque a perspectiva marxista, ela adota a interpretação da realidade como um confronto de classes, que é gerada por um ponto em especial, a propriedade privada dos meios de produção. Em cima disso, ela transforma ou interpreta tudo aquilo que é dito sobre o mundo como justificativas para garantir a dominação de uma classe sobre a outra. Eu não estou dizendo que são monstros por fazer isso, estou dizendo que essa é uma perspectiva, que é uma perspectiva que eu particularmente não adoto. Ora, quando eu digo perspectiva marxista, é simples. Você está entrando no governo tendo uma outra ideia de que a sociedade tem que se sobrepor de uma maneira em que ela é tutelada pelo Estado, porque cabe ao Estado passar valores para essa sociedade em que vão minar a propriedade privada dos meios. Mas é aí que se dá Professor, não permita entrar nessa discussão. Só um ponto aqui para a gente poder facilitar. Eu vou falar, claro. Você vai complementar bem aqui. Com certeza. Pelo que eu entendi, gente, o Lula, que é o presidente da República, eleito, que está no Brasil hoje, no comando, é o comandante em chefe, não se sente com o comando de fato na mão. Ele não sabe se ele der uma ordem ao Exército, se o Exército vai de fato cumprir. Perfeito. Eu acho que é esse o ponto que o Lula está falando. E essa relação tensa... Não, claro, ele é comandante em chefe, ele tem que ter o interesse. Se tivesse interesse, ele não tinha decretado intervenção ele tem federal no distrito. Eu acho que não é essa confiança do presidente da República em dar uma ordem. Inclusive, eu vi notícia ontem de que a vontade do presidente Lula no dia 8 era pedir para que se retirasse todos os acampamentos, dar uma ordem ao Exército que limpasse todos os acampamentos. E que ele tinha receio de fazer isso e o Exército não atender essa ordem. Isso foi publicado, inclusive, ontem. O Lula está certo. Da perspectiva dele, ele está absolutamente certo. Porque você foi no ponto. Ele não tem a confiança absoluta. Vamos deixar de lado as nossas perspectivas. De fato, ele comanda as Forças Armadas. Deixa de lado as perspectivas ou ideologias que cada um de nós tem. No lugar dele, eu faria igual. Então, mas aí a gente volta para o que eu mencionei. Não é interesse desse governo
tratar com militares, militarização, polícia. É uma outra história, é uma outra retórica. A polícia já é outra coisa. Não é outra coisa. A polícia já é outra coisa, que ela está debaixo do Ministério da Justiça. A Polícia Federal é outra coisa. Tem um detalhe também. Não. O presidente eleito, ele quer uma outra coisa, uma outra... presidente. É uma outra perspectiva e ele não confia nos militares. Sim, é simples. É uma outra... Tudo bem, não é uma questão de confiança. É uma questão de quê? Escolha. Como assim? Uma política, uma escolha política. Se esses quadros concordassem com a ideologia e com a perspectiva dele, esses quadros seriam requisitados. Não é ideologia. É ideologia, sim. Não, por quê? Porque ele questiona, marxista? Exatamente. Pode ser marxista, pode ser mas se você socialista, falou que como você está apresentando. Então, mas professor, se você fala que a perspectiva marxista, socialista, você concentra na ideia de luta de classes, você não está averiguando aí o poder de militarização de um determinado país. Não é isso, então.